O deputado federal Marcel Van Hatten relatou em pronunciamento ao vivo seu encontro com o ex-assessor Felipe Martins, preso político do ministro Alexandre de Moraes, que saiu da penitenciária, mas segue sujeito a medidas cautelares, arbitrárias e abusivas. O deputado lembrou que Felipe Martins foi preso após a divulgação de uma notícia falsa pela velha imprensa, que foi prontamente utilizada pela Polícia Federal, controlada pelo ministro Alexandre de Moraes, para determinar uma prisão ilegal. Van Hatten lembrou ainda que a Procuradoria-Geral da República pediu a soltura do preso político e foi ignorada pelo ministro. O deputado disse: "É um absurdo total." Marcel Van Hatten ponderou: "São muitos os presos políticos hoje no Brasil, muitos os perseguidos. Cada um reage de uma forma diferente. Muita gente sofrendo, angustiada. Tanto quem está sofrendo restrições à liberdade, como aqueles que são familiares e amigos." O deputado apontou que há peculiaridades no caso de Martins e disse: "Foi bom ouvir mais sobre o que aconteceu e sobre o que vai precisar também acontecer daqui para frente para responsabilizar os irresponsáveis." O deputado disse: "A Polícia Federal fez um trabalho absolutamente reprovável e irresponsável. Eu nem vou avançar na minha adjetivação aqui, porque foi além de lamentável, de irresponsável, inconsequente e em virtude de todas as evidências que já estão públicas, muitas, e outras que certamente ainda virão. Não só a Polícia Federal ou os policiais federais que servem como capangas do ditador Alexandre de Moraes, a começar pelo delegado Fábio Álvares Chor, que é assim, hors concours no que ele está fazendo como testa de ferro de Alexandre de Moraes. A vergonha, realmente a postura desse delegado federal que não honra a posição que ocupa." Van Hatten explicou que uma jornalista americana já mostrou que houve uma fraude no registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos e que essa fraude ensejará uma investigação naquele país. Ele disse: "Tem muita coisa aí que vai aparecer ainda e o que importa nesse momento é que, por outro lado, o rei está absolutamente nu, o ditador, e cada vez vai cair mais no descrédito, inclusive dos seus pares, porque este caso, Felipe Martins, é o mais emblemático. Aliás, tantos são emblemáticos em tanta coisa errada acontecendo de todos os lados. É simplesmente absurdo. Agora, esse caso é emblemático porque envolve, inclusive, autoridades internacionais. É algo que vai precisar ser investigado até o final e nós vamos trabalhar em cima disso." O deputado lembrou que a CPI dos abusos de autoridade do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral está protocolada e só não é instalada porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, não quer. Van Hatten disse: "Não tem nada mais importante para a Câmara resolver neste momento do que isso." O deputado denunciou que há muito mais do que isso que ainda vai ser dito, de policiais federais que, em conluio com todo um sistema acusatório de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa e que precisa ser desmontado com absoluta urgência. Van Hatten apontou o papel da velha imprensa, lembrando: "Lamentavelmente, há aqueles que estão colaborando com tudo isso. Isso também vai ficar absolutamente claro. Aliás, muitas coisas já estão claras. Há uma colaboração infeliz, lamentável, inclusive criminosa, de certas figuras do meio midiático e jornalístico brasileiro que permitiram que nós chegássemos a essa infeliz e completamente lamentável situação." O deputado lamentou: "Não vivemos mais numa democracia com Estado de Direito. Nós vivemos num estado de exceção, com uma pessoa que se coloca acima dos demais, inclusive acima dos seus pares, o Supremo Tribunal Federal." Ele questionou: "E a gente vive se perguntando, onde estão os outros ministros do Supremo? Não tem nenhum para falar sobre os abusos do Alexandre de Moraes? E onde estão os senadores da República?
Fora aqueles que a gente conhece que estão se manifestando, mas deveria ter, no mínimo, a maioria contra o que está acontecendo, porque quem controla o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Segundo a Constituição Federal, o controle dos atos de ministros do Supremo Tribunal Federal é realizado pelo Senado, que pode promover o impeachment dos ministros em caso de crime de responsabilidade. No entanto, os presidentes da Casa vêm barrando a tramitação dos pedidos sem consulta ao colegiado. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores vêm sendo retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, boa tarde. Estou no aeroporto de Curitiba, capital do estado do Paraná, e fazendo essa live aqui para informar a todos que me acompanham que ontem eu visitei o Felipe Martins. Felipe Martins, que por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, mas também ditador Alexandre de Moraes, esteve preso por 6 meses sem nenhuma fundamentação aqui no Paraná. Felipe Martins, que teria, segundo a Polícia Federal, saído do país junto com Jair Bolsonaro no final do ano passado, dia 30 de dezembro, por esse motivo poderia vir a fugir do país, pois passou a ser investigado nesses inquéritos absurdos de perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Foi colocado na cadeia sem que a Polícia Federal tivesse uma prova cabal de que ele de fato tinha saído do país. Várias vezes ele comprovou, a sua defesa, na verdade, comprovou que não foi o caso, seja por meio da apresentação de passagens aéreas de voos internos no Brasil, realizados naquela mesma época em que supostamente ele teria estado nos Estados Unidos, seja por meio das redes de telefonia celular. E mesmo assim, mesmo a Procuradoria-Geral da República, no primeiro momento, reconhecendo essas provas e pedindo a sua soltura, Alexandre de Moraes não o soltou no primeiro momento, pediu novas diligências, depois a Procuradoria reviu a sua posição e agora, 6 meses depois, ele está solto e comprovadamente não saiu do país. Assim, é um absurdo total. Antes de entrar no mérito dessa questão, que aliás eu vou
pincelar muito rapidamente depois, porque tem muitas coisas que não vão caber nessa live rápida. Aliás, tem muitas coisas que ainda vão aparecer, muitas coisas mesmo. Eu queria só dizer para todos que estão me acompanhando, que conhecem o Felipe, que ficaram aflitos com essa situação. Imagina uma pessoa presa durante 6 meses, que eu tive a alegria de estar com ele durante a noite de ontem e perceber que ele estava absolutamente sereno, tranquilo, apesar de toda a circunstância. Bem, muito bem. Então, isso eu queria dizer em primeiro lugar para todos que estão acompanhando, que são muitos os presos políticos hoje no Brasil, muitos os perseguidos, cada um reage de uma forma diferente, muita gente sofrendo, angustiada, tanto quem está sofrendo restrições a liberdades, como aqueles que são familiares e amigos, né? Mas no caso do Felipe, felizmente, e apesar de tudo que aconteceu durante esse período na cadeia, inclusive, coisas que certamente ele vai relatar quando tiver mais tempo para isso, mas também absurdos que aconteceram de perseguição de petistas, de pessoas que supostamente deveriam agir como funcionários públicos, tratando todos com isonomia, perseguições da própria Polícia Federal ou de alguns policiais federais, enfim, coisas que ainda vêm. Apesar de tudo isso, manteve a serenidade, a tranquilidade e a retidão. Então eu quero aqui tranquilizar a todos e também parabenizar ele. É uma pessoa que eu conheço, no mínimo, a gente estava relembrando ontem, desde 2012, né, na época em que nem se imaginava o tamanho que a direita teria no Brasil. Ele participou de um evento nosso no Rio Grande do Sul que eu organizei lá, chamado Language of Liberty, naquele ano, e foi muito, muito marcante lembrar disso, porque realmente era uma época em que não se falava quase em conservadorismo e liberalismo, eram poucos os que se dispunham a discutir, estudar o tema, e ele era um desses lá atrás. Então, dito isso, quero também elogiar a postura da família dele, a Nelise, uma batalhadora, a Anne, que também estava ontem junto e acompanhou desde o início, uma querida e ao mesmo tempo muito convicta e indignada com tudo, como não poderia ser diferente, mas foi muito bom estar com ela e também com alguns amigos ali e ouvir mais sobre o que aconteceu e sobre o que vai precisar também acontecer daqui para frente para responsabilizar os irresponsáveis, né? Porque, para começar, a Polícia Federal fez um trabalho absolutamente reprovável e irresponsável. Eu nem vou avançar na minha adjetivação aqui, porque foi além de lamentável, de irresponsável, inconsequente, em virtude de todas as evidências que já estão públicas, muitas, e outras que certamente ainda virão. Não só a Polícia Federal ou os policiais federais que servem como capangas do ditador Alexandre de Moraes, a começar pelo delegado Fábio Alvarez Chor, que é assim, hors concurso no que ele está fazendo como testa de ferro do Alexandre de Moraes. É uma vergonha realmente a postura desse delegado federal, né, que não honra a posição que ocupa, mas mais eu vou falar na Câmara dos Deputados. Isso tudo que aconteceu e que as coisas que já estão públicas são claras. Por exemplo, uma matéria inclusive no Wall Street Journal da Mary O'Grady demonstra que houve, né, fraude no registro de entrada dele nos Estados Unidos, que não aconteceu essa entrada. Houve fraude lá nos Estados Unidos, alguma coisa aconteceu que vai precisar ser esclarecida, tanto na utilização, inclusive, de informações pessoais dele, sem que ele tivesse dado nenhuma anuência para isso, simulando uma entrada nos Estados Unidos. Então tem muita coisa aí que vai aparecer ainda, e o que importa nesse momento é que, por outro lado, o rei está absolutamente nu, o ditador, né? E cada vez vai cair mais no descrédito, inclusive dos seus pares. Porque este caso, Felipe Martins, é o mais emblemático. Aliás, tantos são emblemáticos, tem tanta coisa errada acontecendo de todos os lados, é simplesmente absurdo. Agora, esse caso é emblemático porque envolve, inclusive, autoridades internacionais.
é algo que vai precisar ser investigado até o final e nós vamos trabalhar em cima disso. Aliás, a CPI do abuso de autoridade já está protocolada na Câmara, a gente vai continuar cobrando que ela seja instalada, ela é a terceira na fila, mas pode funcionar até 5 ao mesmo tempo. Eu sei que estamos em período de campanha eleitoral, mas não tem nada mais importante para a Câmara resolver nesse momento do que isso. Eu, obviamente, também estou tratando da questão das enchentes lá no meu estado, do Rio Grande do Sul, e da calamidade, das consequências disso, mas é preciso conciliar os papéis que nós temos da Câmara de legislar, de tratar dos assuntos dos nossos estados e municípios e a questão dos abusos de autoridade, que é mais do que urgente para que não aconteça mais o que aconteceu com o Felipe. Um preso político que ficou 6 meses preso sem uma única fundamentação séria, sem prova, repito, por irresponsabilidade, para dizer o mínimo, aliás, tem muito mais do que isso, que ainda vai ser dito, né? De policiais federais que, em conluio aí com todo um sistema acusatório e de investigação e de execução penal concentrado nas mãos de uma única pessoa, né? E que precisa ser desmontado com absoluta urgência. Então eu vou daqui para Brasília, eu estou em Curitiba, como eu disse para vocês, e nós vamos continuar esse trabalho aqui, aproveitando todos aqueles meios que nós temos à disposição na Câmara e também a própria divulgação de fatos que sem dúvida virão ainda pela frente da imprensa. E interessante perceber que há aqueles na imprensa que querem investigação do que aconteceu, querem a verdade, e lamentavelmente há aqueles que estão colaborando com tudo isso. E isso também vai ficar absolutamente claro, aliás, muitas coisas já estão claras, né? Há uma colaboração infeliz, lamentável, inclusive criminosa, né, de certas figuras do meio midiático e jornalístico brasileiro que permitiram que nós chegássemos a essa infeliz e completamente lamentável situação. Então, mais uma vez aqui, pessoal, eu continuo trabalhando firme, às vezes da forma como posso, com tantos assuntos acontecendo ao mesmo tempo, mas não vamos deixar de buscar justiça no Brasil. E Felipe Martins, ele, repito para quem entrou mais tarde, ele está bem, ele, apesar das circunstâncias, demonstra justamente o aproveitamento daquelas pessoas que mesmo nas piores fases da vida conseguem extrair aprendizados, coisas boas, e certamente vai ser ainda ele muito útil para desvendar todo esse período sombrio que nós estamos hoje vivendo no Brasil e que certamente vamos superar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Contem comigo, a gente vai continuar trabalhando em cima deste caso, com ainda mais afinco agora, e de todos os demais casos que demonstram que não vivemos mais numa democracia com Estado de Direito, nós vivemos num estado de exceção com uma pessoa que se coloca acima dos demais, inclusive acima dos seus pares, do Supremo Tribunal Federal, e a gente vive se perguntando, onde estão os outros ministros do Supremo? Não tem nenhum para falar sobre os abusos do Alexandre de Moraes? E onde estão os senadores da República, fora aqueles que a gente conhece que estão se manifestando, mas deveria ter no mínimo a maioria contra o que está acontecendo, porque quem controla o Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Vamos continuar cobrando todos, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e certamente essa pedra vai furar e vai furar logo logo. Oi, pessoal, um abraço a todos, e já vou indo pro voo, porque já chamaram aqui para o embarque, e em seguida pego o avião e estarei em Brasília trabalhando por todos nós lá na Câmara dos Deputados. Abraço.